Isso é uma nova pesquisa sobre a tal da aprovação do Lula. Enfim, a questão que a gente quer saber aqui é se realmente, será que Lula continua com a aprovação que tinha antes? Pois é, eu vou te contar a real aqui. Caiu e caiu muito. E vai cair muito mais porque tem muita água ainda para rolar por debaixo dessa ponte. E eu vou falar sobre isso aqui com vocês nesse vídeo. Nesse vídeo também eu vou fazer uma aposta com você. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu vou te convencer a concordar com dois ministros do Lula. Pode ser? Vamos tentar? Aí no final do vídeo você me diz se concorda com esses ministros ou não. Topa essa brincadeira comigo? Bora lá que eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo com você. Então seja muito bem-vindo. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Prazer enorme estar aqui fechando o domingão, esperando essa semana que se inicia aí, as atividades, o dia de segunda-feira já está chegando aí. Espero que seja uma semana muito abençoada, repleta de paz, de saúde, de união e que nunca falte uma mesa farta na sua vida, tá certo? Você e toda a sua família. Bora começar de matéria? Você está aqui por isso, né? E só pedindo, se inscreve aí, tá? Nossa meta agora é 1.400.000 seguidores. Olha essa matéria que foi publicada pelo estado de Minas. O que teve de gente que duvidou dessa matéria não foi pouco. Mas essa matéria foi publicada, e eu não respondi essa pesquisa, só para deixar claro para vocês, em 14 de fevereiro. Pesquisa Genial Quest. Lula tem aprovação de 65%. Pesquisa aponta ainda que 40% vê em governo como ótimo ou bom e 65% aprova o governo. Tá, isso aqui foi em fevereiro, tá? Fevereiro de 2014, essa matéria publicada no estado de Minas. Agora, outra matéria foi publicada no UOL Notícias. E essa matéria, e vários outros sites também que estão divulgando isso aí. Datafolha. 38% aprova Lula e reprovação de 29% se iguala a de Bolsonaro. Vocês entenderam que estão dizendo que a reprovação do Lula é a mesma reprovação do Bolsonaro. Mas será que a aprovação do Lula é a mesma do Bolsonaro? Se fizer uma pesquisa hoje, você vai brincar comigo e vai colocar a sua pesquisa aí. Se aprova Lula ou Bolsonaro? Se apoia Lula ou Bolsonaro? Deixa no comentário que eu quero saber. Mas enfim, o que a gente percebe aqui é que Lula ele vem numa fase, num momento em que cada vez que ele vem a público, a sua popularidade despenca ainda mais. Nenhum consórcio de mídia está conseguindo sustentar as bravatas que foram ditas pelo Lula candidato e contrapostas ao Lula presidente. Resumindo, o que ele disse lá antes da eleição não se põe na régua agora depois que ele está eleito. Então, assim, bravatas sobre, eu não apoio o aborto. Pois é, o ministro dele está apoiando aí, a ministra. Não, eu sou contra a liberação das drogas. Pois é, o ministro dele está aí anunciando exatamente isso. Então, assim, vai ter a picanha e a cervejinha. Não vamos esquecer disso, tá? Picanha e cervejinha, nada de picanha e cervejinha. E ainda agora com o calabouço fiscal que acabou de sair, e a gente sabe que, infelizmente, não está agradando ninguém, tá? Então, nos seus primeiros 3 meses de mandato, já caiu muito. Imagina até o final do ano como que isso vai estar. Então, tenha em mente que a coisa não vai ser tão boa assim para o petista, não. Mas vamos lá. Um informe para você que quer ver o Lula trabalhando. Lula estava doente, com uma pneumonia leve, como informaram. Só que agora Bolsonaro já chegou, já apaziguou, apresentaram o calabouço fiscal e Lula está plenamente recuperado. Lula afirma que volta ao Planalto na segunda-feira, ou seja, amanhã tá aí o Lulinha Paz e Amor pronto, preparado para voltar ao trabalho e deixar você brasileiro mais feliz. Se você não sabe, teve ironia nessa fala que eu falei agora. Nessa fala que eu falei ficou ruim, né? Mas tá bom, não tem problema não. Nessa fala que aconteceu agora. Por quê? Lula, paz e amor? Nem todo mundo pensa assim. E se a popularidade de Lula caiu com o povo, e eu digo para você que eu não participei dessa pesquisa, senão alguns índices a menos teriam acontecido ali. Teria voto negativo a mais para o Lula. Mas
eu acho que a imprensa também já está começando a não ficar tão satisfeita. Essa aqui é a Veja, você deve conhecer. Até aqui, nem paz, nem amor. Por isso que eu brinquei Lulinha, paz e amor. A Veja está falando que não tem nada de paz e amor no Lula. Eu vou ter que ler um trecho para você entender aqui. Na campanha eleitoral, Lula se apresentou como candidato da pacificação e prometeu que, se eleito, governaria para todos. Nesses primeiros 3 meses, não surgiram sinais indicando essa direção. Muito pelo contrário. Desde o primeiro dia, o presidente tem se esmerado em alfinetar adversários. Fala sempre em herança maldita, trata determinadas autoridades com desdém e suas aparições em público têm criado situações constrangedoras que já prejudicaram sua imagem e determinadas faixas do eleitorado. Pois é, eu falei para vocês que eu vou levar vocês a concordarem com alguns ministros do Lula, não falei? Mas aqui eu acho que eu já te fiz concordar com um trecho aqui dessa matéria da Veja, cara. Você entende? Da Veja. A Veja está dizendo que Lula não fez nada, quando fala só ataca os outros, que não tem nada de paz e amor, que não fez nada para o projeto econômico até agora. Deu para entender? Você discorda da Veja ou concorda? Coloca no comentário que eu acho que você concorda. Eu concordo. Mas agora vamos falar dos ministros. Olha a fala de um dos ministros do Lula. Eu estou falando do Carlos Fávaro, tá? Olha só. Invasão de terra é tão abominável quanto a invasão ao Congresso, diz ministro da Agricultura. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é do PSD, ministro do Lula, condenou a invasão dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terras, que é o MST. A declaração foi dada durante uma entrevista exclusiva ao jornalista Cláudio Dantas, da Jovem Pan. E aí eu te falei que eu ia fazer com que você concordasse com o ministro do Lula. Você concorda que o que ele quis dizer aqui é que invasor de terra é terrorista, é criminoso? Foi o que ele falou. Eu concordo com o ministro do Lula nessa fala, nem todas, tá? Mas nessa fala eu concordo. Já ganhei a metade aí da nossa brincadeira, da nossa aposta? Já consegui te convencer em 50%? Vamos outra aqui, tá? Camilo, e essa matéria é do Povo, diz que o novo ensino médio não deve ser revogado. Voltar ao passado não é o caminho. Retroceder, não. O governo Bolsonaro veio e implementou o novo ensino médio. Tirou toda aquela pauta ideológica e começou a colocar pautas mais voltadas a conhecimento de finanças, melhorou bastante. Tem alguns deputados, como por exemplo o Glauber Braga, que ele está brigando com toda a força. E a turma dos professores também, aqueles já ideologizados, já estão brigando com toda a força para voltar cursos onde eles podem utilizar ali a ideologia, como por exemplo a filosofia. Sou filósofo, tá? Mas a filosofia, ela não pode ser utilizada dentro de uma escola para implementar ideologia política. E é o que acontece. É o que acontece. Doutor Sandro, mas você é filósofo, você não viaja na batatinha, na maionese? A minha filosofia é mais voltada para o plano econômico. Então eu analiso mais filósofos pensadores como o Adam Smith, Milton Friedman, enfim. É mais a minha linha. Mas viajo na batatinha de vez em quando também, tá? Faz parte do jogo. Só que assim, eu não acho que isso tem que ser colocado ideologicamente. Então, o ministro do Lula, que é o Camilo, ministro da Educação, falou não vai retroceder. O que o Bolsonaro fez está bom. Então, não cai nessa de ideologia de esquerda que vai dar ruim para você. Eu ganhei 2 pontos com você e acertei que você agora concorda com 2 falas dos 2 ministros do Lula. Se sim, cara, eu consegui uma coisa que hoje em dia é difícil, tá? Mas isso não quer dizer que os ministros do Lula são técnicos, não. Eles só falaram o óbvio do óbvio e acertaram em cheio, tá certo? Põe seu comentário sobre isso. Vamos falar agora de CPMI, tá? Só que não é a CPMI dos atos antidemocráticos. É uma outra CPMI, e também não é a do MST, que precisa ser discutida pela gente. Eu estou falando da CPMI do crime organizado. O Dárcio Bracarense, ele é um influenciador digital,
acho que ele é líder do movimento nas ruas, vem pra rua, alguma coisa assim. Não posso especificar aqui que eu não estou em dúvida aqui, mas sei que ele é um influenciador e militante também de direita. Publicou o seguinte: converse com o seu deputado sem compreender a dinâmica dessas organizações criminosas e suas relações cabulosas, e aqui você sabe com que ele faz referência, continuaremos sequestrados, enquanto a bandidagem só aumenta o seu domínio sobre o território brasileiro. E aqui ele põe o código para apoiamento e todos os deputados que já assinaram. O que a CPI dos atos do crime organizado, perdão, o que a CPI do crime organizado vai buscar apurar? Em especial, a influência do crime organizado na gestão pública. E não só a nível de governo federal, só do PT. A nível de ligação das facções criminosas com os governadores, com os prefeitos. Quem financia essas organizações criminosas? Quem atende aos anseios e aos favores dela? Isso aqui já era para ter acontecido há anos. Eu vi uma fala, eu não estou lembrado se foi o Ramagem, se foi o meu amigo, o deputado delegado Antônio Furtado, já tem alguns dias que eu vi essa fala, de um delegado, tá? Deputado delegado. Ele falou o seguinte: temos que entender que o crime organizado, abre aspas, é organizado. Enquanto nós que tentamos combater o crime organizado, às vezes não sabemos nem o que estamos fazendo ao certo. Isso é verdade. Porque a inteligência às vezes bate a cabeça, às vezes falta equipamentos, falta estrutura. E ele falou uma coisa muito importante. O porquê, e até fez críticas aqui à gestão anterior do governo Bolsonaro, o porquê que não foi criado o Ministério da Segurança Pública. Esse deveria ter sido criado. E eu concordo. No governo Lula é que você não vai ver isso nunca. Mas eu concordo o seguinte: se outro governo de direita volta, a exigência do eleitorado, enquanto eleitor e não depois que já entrou, porque depois que já entrou é mais difícil o diálogo, mas enquanto eleitor é exigir, a partir de então, um ministério a mais, que é o Ministério da Segurança Pública, com todas as ações coordenadas. É porque parte fica no Ministério da Defesa, parte fica no Ministério da Justiça, Ministério tal. Deveria ser tudo coordenado no Ministério da Segurança Pública. Assim, centralizando as informações, você teria maior coordenação de combate ao crime organizado. Foi isso que foi dito e eu achei, assim, simplesmente sensacional. Achei simplesmente o ponto de vista que a gente tem que realmente defender aqui. Vou trazer mais uma publicação para vocês agora, do Carlos Jordi, falando sobre a questão da econômica, né? O Carlos Jordi publicou essa matéria aqui e escreveu o seguinte: e o Brasil segue ladeira abaixo. Inflação, mais impostos e desemprego. Então, uma matéria do próprio O Globo, tá? Deixando bem claro para vocês. Nenhum segmento econômico abre vaga em fevereiro. Ou seja, não abriu nada de vaga, só caiu. E o desemprego sobe a 8,6%. A alta ocorre após 6 trimestres seguidos de queda, sinalizando fragilidade do mercado de trabalho. Vamos explicar isso aqui para você. Durante 6 meses seguidos, 6 trimestres, meses não, trimestres, tá? Então, ou seja, 18 meses, 6 trimestres seguidos, durante a gestão Bolsonaro, o desemprego, caindo. Lula assume e o desemprego sobe, tá? Aí tem gente que me pergunta por que eu sou de direita, tá? Então vocês me desculpem, mas a resposta é vendo os fatos. Da mesma forma, a segurança pública. Segurança pública durante a gestão Bolsonaro. Índices de criminalidade, índices de homicídio, caindo. E agora na gestão Lula? A olhos vistos, índice de criminalidade já, subindo. Tá? Você vê aí o caos do Rio Grande do Norte, por exemplo, coisa que você não viu durante a gestão Bolsonaro. Então, é simples assim. É simples assim. Uma coisa que eu achei interessante aqui foi que o Carlos Jordi colocou aqui, desempregado.
Eu espero que realmente, embora seja aposentado, né, já o Lula, que realmente não precise esperar nem 2026 para que ele tenha baixa na carteira dele, aí na função que ele ocupa hoje. Eu, sinceramente, eu espero isso, porque eu torço pelo meu Brasil, tá? Pelo meu Brasil. E, sinceramente, não vejo como esse piloto que está dirigindo o Brasil conseguir levantar voo, não. Tá ruim, tá ruim. Mas faz parte, esse é só meu posicionamento, é minha opinião. Eu posso dar opinião ainda sem ser preso? Não posso? Posso, acho que posso. Então é só minha opinião, acho que tá ruim, tá péssimo, tá horrível. Mas, fazer o quê, né? Fazer o quê? Agora é trabalhar. Então, quando você vê que a coisa tá realmente, assim, complicada, eu lembro o Renato Russo, tá? Uma frase dele. Então, para você que está desanimado, você tem que lembrar o seguinte: todos os dias, quando acordo, eu não tenho mais o tempo que passou. Não dá para voltar atrás, não dá para mudar. Lula tá aí. Mas tenho muito tempo, tenho todo o tempo do mundo, e agora é para fazer o certo. Então, tá na hora de você começar a divulgar, tá na hora. Compartilha os vídeos aqui, manda para mais pessoas, divulga o nosso trabalho, divulga as ideias que eu divulgo para você, que eu trago para você. Quando alguém chegar para discutir com você, você fala: não, isso aí eu já sei como é que o calabouço fiscal funciona, o doutor Sandro me falou. Ah, não, o desemprego, mentira, está em 8,6, tá? Durante a gestão Bolsonaro, foram 6 trimestres seguidos subindo a escalada de emprego, agora caiu. Então isso aqui eu te dou munição para que você possa ter um diálogo coerente, sem precisar xingar, sem brigar. Porque quando você não tem argumentos e a pessoa vem falar com você, você perde a compostura e briga. Agora quando você tem argumentos, você só vai falar para a pessoa: olha, não, tá errado. É assim, ó. Durante 6 trimestres dos últimos que foram analisados pelos ministérios, inclusive da educação, inclusive do trabalho, só subiu os empregos no Brasil. Dos últimos 3 trimestres, já caiu 8,6. É fundamento, é base. Então, agora é hora de aproveitar todo o tempo do mundo que você ainda tem para mudar o que vem pela frente. Remonta a frase do Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Vamos fazer um novo fim, um fim bonito para o nosso Brasil? Bora começar? Então tá na hora. Vamos para cima. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.